Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Saudade, viu? Quero dar um aviso para vocês. Hoje é dia 29, certo? É quarta-feira. Nós teremos a nossa aula amanhã também. Sexta-feira é feriado, é dia do trabalho, tá bom? Então, sexta-feira, nós não vamos postar as aulas, certo? É um feriadinho, sexta, sábado e domingo, certo? Eu fico triste com o feriadinho, eu sempre falo isso para vocês, né? Gosto de estar sempre com vocês. Mas é um feriadinho, aproveita, descansa. Mas para descansar, sempre tem aquela frase, né, importante: primeiro o dever, depois o lazer. Faça as lições direitinho, depois lazer. Combinado? Muito bem. Hoje, aula de geografia, certo? Muito bem. Falando em geografia, eu quero dizer que eu estou acompanhando as avaliações que eu dei para vocês e olha, muito bem, viu? Vocês estão arrasando, viu? Eu não tinha dúvida, sabe por quê? Porque vocês são demais. Amo vocês, quinto ano. Amo do fundo do meu coração. Vamos então à nossa aula? Muito bem. Quero que vocês abram na lição de casa, certo? Vamos fazer então a correção da lição de casa? Página 96, certo? Página 96. Lápis, borracha, caneta verde. Muito bem, quinto ano. Vamos lá então, ó. Lição de casa 3. Observe a imagem e escreva sobre os problemas que a seca acarreta na vida dos moradores da região Nordeste, né? Que imagem triste, né? Eu fico bem triste quando eu vejo uma imagem assim, porque é o povo brasileiro, é o nosso povo. Eu gostaria que todos tivessem condições mínimas, né? Pelo menos esse é meu desejo. E eu gostaria que fosse o seu também. Não é para você pensar, Nordeste, tão longe, não. Pense que poderia ser você e não é. Então já começa agradecendo, tá bom? Que você abre a torneira e tem água. Não pode desperdiçar, porque tem gente que nem esse menino, gente. É muito triste, tá bom? Então vamos começar a aula com reflexão, certo? Vamos agradecer mais e reclamar menos. É assim que a vida tem que ser, tá bom? Então vamos lá, ó. Seca no açude de areia de Baraúnas, lá no sertão da Paraíba. Olha como está o chão, né? Então vamos lá. A pergunta é: quais os problemas que a seca acarreta? Você pode imaginar que são vários, né? Imagina sem água, os animais precisam beber água, a plantação precisa de água, regar as plantinhas, as pessoas precisam de água, na casa das pessoas precisa ter água para limpeza, para tomar banho, para tanta coisa, não é? Imagina pessoas sem água, muito triste, né? Então vamos lá, ó. Eu fiz aqui uma resposta, a minha resposta provavelmente vai estar diferente da sua. Mas se você foi na mesma linha de pensamento que eu, está correto. Veja se você colocou letra maiúscula, vírgula, ponto final, essas coisas básicas que tem que ter sempre uma resposta. Combinado? Eu coloquei assim: a população que mora nesses lugares sofre com a falta de água. Não dá para plantar ou criar animais. A limpeza da casa e a higiene pessoal são precárias, né? Uma pena que ainda existe isso, né? Mas não é só no Brasil essa realidade de pobreza, viu, gente? É no mundo. Vamos então para a próxima pergunta. Olha lá. Fernando de Noronha é um arquipélago de origem vulcânica. Está localizado no estado de Pernambuco, na região Nordeste. Ele pertence, na verdade, ao estado de Pernambuco, certo? Então vamos lá. Com a ajuda de um dicionário, responda: o que é um arquipélago? Se você pegou um dicionário, por favor, já põe certo? Certo? Mesmo que esteja diferente do meu. Por quê? Depende da marca do dicionário que você pegou, vai estar lá com alguma palavra diferente, mas o significado é o mesmo. Arquipélago, grupo de ilhas próximas umas das outras. Isso é um arquipélago. Ilha, vocês sabem, né? Uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Muito bem. As ilhas que compõem Fernando de Noronha são fluviais
ou marítimas? Fluvial é se ela é banhada por rio. Aí você vai falar, nossa, professora, mas existe? Existe, tá? Existe uma ilha chamada Ilha do Bananal. Ela fica dentro de um rio. É a maior ilha, né, fluvial do mundo e é brasileira. Então vamos lá, existe ilha em rio. Só que aqui, no caso do arquipélago Fernando de Noronha, ela está no mar, né, no Oceano Atlântico. Então a pergunta é fluvial ou marítima? Então a gente vai explicar. As ilhas do arquipélago de Fernando de Noronha, com F maiúsculo, N maiúsculo, isso, estão situadas no Oceano Atlântico, com O maiúsculo, com A maiúsculo, né? Acento circunflexo no clã, né? No A. Logo, são marítimas, tem acento aí também, né? Proparoxítona. Muito bem. As ilhas do arquipélago, então, elas estão no mar, então elas são marítimas, certo? Muito bem. Não se esqueça, gente, substantivo próprio sempre com inicial maiúscula. Quinto ano não pode mais ter esse erro. Esse erro é um erro simples de consertar. Preste atenção, não erre mais nisso se você errou, certo? Segundo aninho, terceiro aninho, eles ainda vão errar bastante nisso, mas a gente está crescendo, né? Então, tem certos errinhos que não dá mais para a gente errar. Nomes de países, de ruas, de pessoas, sempre com inicial maiúsculo, certo? Muito bem, então. Lição de casa 4. Olha que legal, você está vendo aí um diagrama, né? E você vai ter que encontrar 5 palavrinhas. Elas estão todas relacionadas à região centro-oeste. E as respostas, né, você vai colocar aqui. Então, veja bem que interessante, ó. Vegetação nativa característica da região centro-oeste. Tá a resposta lá. Você vai procurar, pinta bem bonitinho, capricho sempre, né? Aquela conversinha básica que caprichar é importante, né? Faça sempre tudo com amor, carinho e capricho, porque você é lindo, você é linda, minha aluna. Então, vamos caprichar, sempre dando o seu melhor. Todas as respostas dessas perguntinhas, você pode ver que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Todas as respostinhas você vai encontrar aqui. Combinado? Pinta bonitinho, pode ser de uma cor só, pode ser cada palavrinha com uma cor. Aí você faz do jeitinho que você quiser. Combinado? Muito bem. Vamos continuar. Bom, falta ainda a gente fazer algumas páginas, né? Então, esta é a região norte, quero que vocês pintem cada estado de uma cor, coloquem aí o nome do estado e a capital, certo? Não é só a página 101, não, que eu quero que você faça. Falta também a página 103, que é a região nordeste, tá bom? Vai pintar. Não use azul, tá? Azul, vamos deixar já para água, certo? Então, vamos lá. Aqui, você sabe, região norte, 7 estados, e aqui, 9 estados, tá bom? Essa é a região mais difícil de estudar, certo? Porque aqui, ó, é um pouquinho difícil, né? Eu sei que é difícil. Ah, Sergipe, onde está, né? Então, é aquela coisa toda. Mas nada como um bom estudo, todo dia um pouquinho, aí você não erra mais. Combinado? Muito bem. Aí a gente termina todas as regiões, né? Todas, nós já fizemos a sul, a centro-oeste, só faltavam essas duas, tá bom? Então, ó, página 101 e página 103. Pinta bem bonitinho, coloca o nome e as capitais, certo? Ó, vê se não amontoa tudo não, tá bom? Dá um espacinho, viu que vai ficar meio apertadinho? Puxa uma setinha mais longa, certo? Vamos aí caprichar. Muito bem. Jogos e brincadeiras. Agora a gente vai voltar para a página 67. Você vai brincar. Pro, com quem que eu vou brincar? Ah, você vai pegar a mamãe, você vai pegar o papai, você vai pegar seu irmão mais novo, seu irmão mais velho, sua irmã, certo? Mas antes da brincadeira, vamos estudar para você ganhar o jogo. Ah, vamos lá então, né? Então, antes o preparo. E o preparo é estudo e também preparar confeccionar, né, recortar, no caso, as cartinhas que eu vou explicar para vocês. Então, olha lá na página 67,
a gente vai preparar, então, um jogo para vocês brincarem bastante. Então, vamos lá. A proposta, gente, é estudar geografia, certo? Então, tem lá um mapa mundi no final do caderno, a última folha do caderno, 18 cartinhas que são perguntas, também estão no final do caderno, você vai recortar bem bonitinho. Caiu o papel no chão, não tem problema. O problema é deixar no chão, muito bem. Caiu no chão, recolhe, joga fora, certo? Não é porque você está em casa que você vai esperar alguém recolher isso para você, certo? Você sujou, você dá uma limpadinha, que nem igual, né, o que a gente faz em sala de aula. Muito bem. Como jogar? Vou explicar para vocês. Destacar as folhas do jogo que estão no final do caderno. Recortar as cartinhas. Pegar o mapa mundi que se encontra no final do caderno. É uma folha que está dobradinha. Vamos lá, então. Organizar ao lado do mapa as etiquetas numeradas referentes às perguntas que serão utilizadas para a localização das respostas. E as cartas com as perguntas, a carta, né, de pergunta virada para baixo. Então, o que você vai fazer? Você vai recortar as cartinhas de pergunta, vai fazer um montinho e virar sempre para baixo. Porque cada um que pegar vai virar, vai ler a pergunta e vai responder. Tudo bem? Bom, terminada a primeira rodada, não, acho que eu pulei uma bolinha, né? O primeiro jogador deve desvirar uma carta e marcar a resposta no mapa com a etiqueta. A etiquetinha que eu vou mostrar para vocês. Terminada a primeira rodada com as cartas preenchidas, os alunos, em separado, deverão criar novas perguntas para 6 cartas em branco e continuar o jogo. Pense quem tiver mais acertos, tá bom? Então vamos lá, vamos nos preparar para arrasar nesse jogo? Então vamos lá, ó. Aqui estão as cartinhas, elas estão na página 111. O que você vai fazer? Você vai recortar as cartinhas. Mas vamos dar uma estudadinha antes? Então vamos lá. A primeira perguntinha tá aí, ó. Maior oceano do mundo. Antes de você recortar, vamos estudar um pouquinho? Vamos? Depois não dá mais para olhar, né? Você sabe qual é o maior oceano do mundo? Fala aí. Atlântico? Vamos tentar mais um? O maior oceano do mundo. Pensa, vou dar uma dica, que a Terra é redonda, aí tem um pedaço dele aqui, né? E tem outro pedacinho aqui, mas na verdade eles se juntam, tá? Porque a Terra é como uma bola. Então, quando você olha no mapa mundi, que é um plano, você vai ver um pedacinho dele em cada partezinha, né? Em cada ponta. Mas ele é um só. Muito bem. Qual é? O Oceano Pacífico? Muito. Ih, não lembra mais? Ih, tem que dar uma estudadinha, hein? Oceano Pacífico. Pega um mapa mundi aí, então, vamos estudar para se preparar para esse jogo, certo? Para arrasar no jogo. Maior oceano do mundo é o Pacífico. Não é para você escrever nada na cartinha, é para você, ó, estudar e lembrar na hora do jogo. A cartinha você vai apenas recortar, mas eu estou aqui estudando com você. Aí na hora do jogo, você vai ter que lembrar disso, certo? Se alguém falar errado, vai que alguém aí na sua casa fala assim, é o Atlântico, aí você vai, é o Pacífico, tudo bem? Quero você, ó, afiado, preparadíssimo para esse jogo, certo? Então vamos lá. A cartinha número 2, eu vou ler aqui, tá bom? Que aqui na tela a pergunta aparece muito pequenininha, tá bom? Então eu vou olhar aqui. Linha imaginária que divide o globo em hemisférios norte e hemisfério sul. Linha imaginária, imagina a Terra, né, como uma laranja, um corte. Tem duas metades, certo? O norte e o sul. Como se chama essa linha? Muito bem. Se você falou linha do Equador, parabéns, tá? A cartinha número 3. Linha imaginária que divide o globo em hemisférios oriental e hemisférios ocidental. Agora imagina, tá? Agora a gente vai falar de meridianos, né? Imagina uma mexerica, certo? Imagina aqueles gomos, né? Aquelas linhas da mexerica, combinado? Vamos imaginar que a gente está dividindo agora, de outra maneira, em duas metades. Como se chama essa linha imaginária? Muito bem. Meridiano de Greenwich. Ok, parabéns.
Fácil essa pergunta, né? Vamos para a pergunta 4. Continente habitado que tem todo o seu território situado no hemisfério sul. Continente que está totalmente no hemisfério sul. Gente, olha aqui. Vamos olhar um pouquinho? Esse é o mapa mundi, tá bom? Olha só, aqui essa linha, ela está dividindo o planeta em dois hemisférios, que é o norte e o hemisfério sul. E essa linha é a linha do Equador. Agora a gente estava falando, tá, de uma linha que corta e divide a Terra ao meio também, certo? Essa linha que está dividindo aqui, ó, a Terra é o hemisfério, desculpa, que tem os hemisférios ocidental, desculpa, ixi, não vai dar pausa, né? Peraí, de novo, rebobina. Aqui é o hemisfério oriental, aqui é o hemisfério ocidental. A linha que vai dividir é o meridiano de Greenwich. Dei uma enrolada aí, né? É que eu queria falar outra coisa, na verdade. Então, vamos lá. Aqui estão os continentes, tá? Ó, América, África, Europa, Ásia e Oceania, certo? A perguntinha é: qual é o único continente que está totalmente no hemisfério sul? Aqui não é a linha, ó, a linha do Equador? Aqui embaixo dela não é o hemisfério sul? Então tá. Qual é o único continente que está totalmente no hemisfério sul? Ó, continente habitado, né? Porque aqui também tem um continente, que é a Antártida, mas ela não é habitada. Então, se você estiver jogando e na cartinha 4 tiver assim, ó, continente habitado que tem todo o seu território situado no hemisfério sul. Se alguém falar assim que é Antártida, aí você vai falar, não, tem a palavrinha habitado. É aqui, ó, certo? Aqui está a linha do Equador. Esse continente aqui é a Oceania, onde está a Austrália, tá bom? Então, fica a dica, então. Aqui a gente tem a linha, né, do Equador, e aqui a gente tem o meridiano de Greenwich, combinado? Olhando ainda para as cartinhas, tá? Cartinha 5. Maior ilha do continente africano, localizada no hemisfério sul. Maior ilha, essa pergunta é difícil, eu vou voltar lá no mapinha para vocês, tá? Ó, aqui, hemisfério sul, a maior ilha é essa daqui, tá? Madagascar, é a maior ilha que tem, combinado? Muito bem. Perguntinha 6. Região do hemisfério norte que abriga o urso polar. É o Ártico, né? O urso polar está aqui. Pinguim é aqui, gente. O urso polar é no Ártico, tá bom? Aqui no Ártico. 7. País localizado a norte dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Aqui, gente, está muito pequenininho para vocês verem, né? Mas tem aqui o norte, sul, leste, oeste. Esse elemento cartográfico aqui é muito importante para a gente responder as perguntinhas, né? Os meridianos, são todos elementos cartográficos, tá bom? A linha, os meridianos e os paralelos. Aqui, ó, se você olhar no seu caderno, você vai ver um pouquinho maior. E está perguntando assim, ó, aqui está os Estados Unidos. Olha aqui, o norte está indo nessa direção. Aqui é os Estados Unidos, certo? Aí está perguntando, país localizado a norte, que é a cartinha 7, certo? Os Estados Unidos está aqui, a norte, Canadá, certo? Então, a gente precisou usar esse elemento aqui cartográfico para a gente ver. Então, por exemplo, está mostrando o leste é para cá. O Japão, né? É a terra do sol nascente, o sol nasce no leste, né? Então, aqui, só relembrando que eu tinha dado uma engasgadinha, perdoe-me, né? Aqui é o hemisfério oriental e aqui é o hemisfério ocidental, certo? Muito bem, então. Perguntinha, cartinha 8. Oceano localizado a leste do continente africano. Muito bem. Olha de novo a rosa dos ventos. Leste não é para cá? Então, olha para a África. A perguntinha é: oceano localizado
a leste, certo? Então, aqui está a África. Leste é para cá, ó, certo? Então, está perguntando qual é o nome deste oceano. Bem fácil, né? Qual é? Lembrando que aqui é a Índia, já estou dando uma dica. Ah, Oceano Índico. De novo, vou explicar que eu acho que você não entendeu. Vamos lá. Aqui a gente está vendo, olha, norte, sul, leste é para cá, oeste é para cá, certo? Então vamos lá. África, olha a perguntinha. Oceano localizado a leste do continente africano. A África é aqui. Leste é para cá. Olha aqui a setinha mostrando, é para lá, né? Então, leste é para cá. Cuidado, porque se eu perguntasse oeste, aí seria este oceano, tá bom? Tem que olhar aqui, ó. Esse elemento cartográfico vai te ajudar na resposta. Então, se eu perguntasse oeste, oeste é para cá. Aí eu ia ter que falar um outro oceano, não é verdade? Então tá bom. Muito bem. Perguntinha 9. Oceano localizado a oeste do continente americano. Então, aqui, ó, está a América, certo? Olha de novo aqui para esse elemento cartográfico. Você está vendo que aqui é leste. Então, se eu perguntasse qual é o oceano que está a leste da América, seria esse aqui. Mas oeste é para cá, ó. Então, como se chama este oceano, tá? Que está a oeste, certo? Professora, a resposta ela é repetida porque a cartinha número 1 está perguntando qual é o maior oceano do mundo. É a mesma resposta, não tem problema, são perguntas diferentes que elas vão chegar na mesma resposta, porque tanto o maior oceano do mundo como essa aqui, qual é o oceano localizado a oeste, oeste é aqui, ó, certo? É a mesma, né? Que é o Oceano Pacífico, certo? Deixa eu voltar aqui para ver se tem. Ah, tem mais cartinha. Então vamos lá, ó. Continente totalmente localizado no hemisfério ocidental. Qual seria? Vamos voltar aqui, ó. Qual é o continente que está totalmente, né? Esse lado aqui, gente, ó, é o hemisfério ocidental. Quem é? Uma parte da África, tá? Aqui, gente, ó, a gente está vendo o meridiano. Então, a gente percebe que tem uma parte da África que está tanto no Oriente como no Ocidente. A pergunta é: qual é o continente que está totalmente no Ocidente? É a América, certo? É o continente americano. Quando eu falo continente americano, eu já estou falando da América do Norte, da América Central e da América do Sul, tá bom? Muito bem. Oceano que banha o território brasileiro. Olha aqui, Brasil, nosso país. Estamos aqui, ó. Estamos mais ou menos aqui onde está a minha setinha no mundo, tá bom? São Paulo, né? Muito bem. Aqui é o Brasil. A gente sabe que ele está na América do Sul. Só que a pergunta é, qual é o oceano, né, que banha? Então vamos lá. Olha que costa, né? Olha como a gente tem aqui, né? Um litoral gigante, né? Como se chama esse oceano, gente? Oceano Atlântico, né? Portugal está aqui, ó. Os portugueses, quando descobriram o Brasil, eles fizeram, gente, eles fizeram esse caminho. Eles saíram de Portugal, vieram contornando um pouquinho a África aqui. Quando eles chegaram mais ou menos aqui, eles desviaram o caminho e eles vieram para descobrir o Brasil, que eles já sabiam que tinha terra aqui, certo? Depois, o que que eles fizeram? Voltaram e continuaram o caminho para ir para as Índias, certo? Muito bem. Lembrando que o Brasil fez aniversário, né? Foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Última perguntinha, perguntinha 12. Maior país transcontinental. Professora, o que é transcontinental? Transcontinental, gente, são dois continentes. Então, qual é o maior país que ele está em dois continentes? Essa não é difícil, não. Vamos lá, pensa um pouquinho. Tem um país aí que é bem grande e ele está em dois continentes. Uma parte dele está num continente, a outra parte está em outro continente. Não, não é o Brasil. Não.
O Brasil está em um único continente, né? Olha aqui, o Brasil, ele está aqui na América do Sul. Ah, os Estados Unidos também está na América. Agora, se você olhar a Rússia, tá? Ela tá, olha que interessante. A Rússia, ela tem um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia, tá? Mais ou menos, assim, 25%, tá? Da Rússia está na Europa e os outros 75% está na Ásia, certo? Então, a maior parte da Rússia está na Ásia. Muito bem. Você agora que a gente estudou, certo? Nós estudamos juntos. O que que você vai fazer? Você vai recortar as cartinhas, tudo bem? Professor, e essas cartinhas em branco? É para você fazer outras perguntinhas. Você pode fazer outras perguntinhas, tá? Diferente das perguntinhas que estão aí. Mas, Pro, eu ainda não entendi. Por que que tem essas cartinhas bem pequenininhas com os números? Bom, o que que você vai fazer? As cartas que você cortar, que são essas daqui da pergunta, você vai cortar e vai virá-las todas para baixo. Então, vamos pensar aí que está você jogando a mamãe e o papai. Então, você pegou uma cartinha e virou. Não estão na ordem, embaralha as cartinhas. Digamos que você abriu abriu não, você pegou e virou, né, desvirou a cartinha, e foi essa daqui, ó, a cartinha número 7, tá vendo o número aqui? País localizado a norte dos Estados Unidos. Você, né, eu já te expliquei qual é a resposta, certo? Então, você sabe que é o Canadá, ele está ao norte. Aqui, ó, a cartinha é número 7. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o número 7, tá? E vai colocar em cima da sua resposta aqui, certo? O país que está ao norte do Canadá, desculpa, ao norte dos Estados Unidos, é o Canadá. Aí você coloca, né, essa fichinha com o número aqui, certo? Ah, e se você errar? Não tem problema. Errou, não coloca nada no mapa mundi. Você pega, põe a cartinha embaixo do monte, virada novamente para baixo, certo? Você põe ela novamente. Então, errou? Coloca ela como última, aí ela vai novamente aparecer. Se alguém responder, aí ela sai do monte, tá? Eu acertei, a cartinha fica comigo. Cada cartinha, um ponto. Ganha o jogo quem tiver mais cartinhas. Estou torcendo por você, certo? Muito bem. Deu para entender o jogo? Ótimo. Agora a gente vai responder lá na página 68. Eu quero te ajudar aqui nessas perguntinhas, tá bom? Então tá assim. Primeira pergunta, lá na página 68. Que elementos cartográficos foram utilizados para as localizações solicitadas? Você viu que eu estava te respondendo e eu fui olhando alguns elementos cartográficos, não foi? O que que eu fui olhando? Os paralelos, os meridianos, não foi isso que eu fui olhando? Eu fui olhando também os pontos cardeais, certo? Que é a rosa dos ventos. Então, quais, né, ó, que elementos cartográficos foram utilizados para as localizações solicitadas? Você vai responder com resposta completa, tá bom? Os elementos cartográficos utilizados foram os meridianos, as linhas paralelas e a indicação da direção do mapa, que eu olhei para o norte, para o sul, né, leste e para o oeste, tá bom? Eles facilitaram suas jogadas? Aí é uma perguntinha pessoal. Aí você vai justificar a sua resposta, tá bom? Será que eles te ajudaram? Eu acho que sim, não é? Mas aí você dá a sua resposta. Perguntinha 2. Qual a importância da linguagem cartográfica nas mais diversas situações de nossas práticas diárias? Então vamos lá, né? Qual a importância da linguagem cartográfica? Gente, os mapas nos auxiliam a localizar diferentes pontos do planeta, certo? Localização é uma prática diária nossa. São representações da realidade, mas de forma reduzida.
Entender a linguagem cartográfica significa entender as informações que estão no mapa. E entender um mapa ajuda muito na nossa prática diária. Certo, pessoal? Bom, se ficou alguma dúvida, você pode escrever para mim. Meus amores, cortem direitinho, organizem tudo depois, tá bom? Não deixa bagunça ali onde você estiver recortando. Estude um pouquinho, convide aí a sua família para jogar esse jogo com vocês, tá? Arrasem no jogo, tá bom? Se ficar alguma dúvida, pode escrever para mim, certo? Meus amores, é isso então. Fiquem com Deus e até a próxima. Um super beijo. Tchau.